Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. O ambiente escolar, que deveria ser um espaço de aprendizado, segurança e convivência, tem sido abalado por tragédias que assolam todo o país. Casos de agressão, ameaças e até atentados dentro de escolas têm deixado alunos, professores e famílias em estado de alerta. Recentemente, em estação no noroeste do Rio Grande do Sul, um ataque feito por um adolescente de 16 anos resultou em tragédia. Um menino de apenas 9 anos perdeu a vida e outras pessoas ficaram feridas. Por isso, no programa de hoje, vamos entender o que está por trás desse fenômeno preocupante. E quem participa conosco dessa construção de ideias é a psicóloga e mestranda em psicologia da Universidade Fevale, a Luane Martins, e o psicólogo e policial civil aposentado, Giovanni Piano. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite, sejam bem-vindos à TV Câmara. Começo com o Giovanni. Giovanni, é impressão minha ou nós estamos vendo um aumento nesses números de casos aí envolvendo violência nas escolas? Sempre quando acontece uma tragédia, né, dessa magnitude, como aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, a gente fica com aquela sensação, realmente está tendo um aumento ou é só mesmo um sentimento, uma comoção popular? Olha, nós tivemos nos últimos anos alguns picos, né, de violência, mas eu chamo a atenção que a gente não pode generalizar, porque essa situação muito específica ali na cidade de Estação, né, foi um caso muito pontual, né, e que possivelmente, até onde eu tenho conhecimento, talvez envolvesse saúde mental, né, do garoto envolvido, né? Ali, então, é um assunto delicado também, até para a gente não criar muito estigma acima da saúde mental. Mas, em termos de violência, ocorrem picos, sim, mas eu acredito que a gente tem que tomar cuidado para não transformar também as escolas numa cultura do medo, né? Eu considero as escolas ainda muito seguras, eu considero que os aprendizados continuam se dando no ambiente escolar, né? O que acontece, que a gente tem que tentar entender, é que movimento, ou que movimentos são esses, né? O que fenômenos na sociedade brasileira atual, eu digo de poucas décadas para cá, né? Onde alguns adolescentes, principalmente, né, pré-adolescentes e adolescentes, tentam se afirmar através de condutas belicosas, né, dentro do ambiente escolar ou perante os amigos, né? E, claro, isso afeta o coleguinha, pode afetar a professora, né, demais atores ali, né, dentro desse ambiente escolar, né? Então, é um assunto multifacetado, tá? Mas especificamente, né, essa questão da cidade da Estação, sim, foi uma tragédia, né? Resultou numa morte de um outro garoto, né? Mas, dito isso, a gente tem que também pautar muito a questão da saúde mental, né, vinculada com a violência, né? Porque foi uma violência gratuita? Não. O outro menino estava em tratamento? Sim. Não. Fazia uso de medicação? Sim. Não. Então a gente tem que poder pautar isso, novamente, para não transformarmos tudo numa espécie de terrorismo, né, para os pais, né, acharem que toda e qualquer escola agora é uma grande ameaça de vida para seu filho, né? O que não. Né? As escolas são espaços seguros, né? A gente pode melhorar essa segurança? Sim, pode. Né, e espero que isso a gente possa discutir melhor aqui, né, nessa entrevista. Exato. E você, Luane, tem essa percepção? O que tu acha em relação a esses últimos casos que a gente tem visto? Tu que tem uma experiência, né, faz pesquisas acerca desse tema. Sim, eu estou realizando agora uma pesquisa de mestrado sobre violência escolar. E, infelizmente, a gente tem dados que mostram que está tendo um aumento, principalmente de violência extrema, que são esses ataques escolares com, né, um objetivo de causar mortes ou danos, ferimentos muito graves. E esse aumento ele vem vindo desde a pandemia, principalmente. Depois de 2022, quando retornou, então, quando os alunos retornaram para a escola, isso teve um aumento de casos. A maioria sem resultar em mortes, mas a gente está tendo agora, que nem aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né, 2 ataques só esse ano. Então, com uma professora que conseguiu sobreviver, mas agora a gente também tem isso que aconteceu em Estação. Então, realmente é um movimento assim preocupante no sentido de que a gente precisa compreender, como o Giovanni estava falando, o que vem acontecendo, quais são os fenômenos que atravessam essa situação, principalmente em relação aos adolescentes, que são os principais autores desses fenômenos assim. Então, a gente tem dados que mostram que isso tem aumentado.
A gente sabe que em 2023 tem questões ali de notificação mesmo, né, no sistema do SINAM. Quando um aluno sofre de alguma violência, qualquer violência, na verdade, qualquer pessoa esteja sendo vítima e chega até um profissional da área da saúde, ele tem a obrigação de registrar isso nesse sistema. Então, a gente teve em 2023 mais de 13 mil assim, notificações só de violência escolar. E aí, violência escolar pode ser tanto uma violência física, né, de agressão mesmo, de machucar um ao outro, ou de violência moral, psicológica, de fazer piadinhas, de difamar o colega, fazer uma exclusão, violência sexual, de tentativa, de abuso ou de assédio. Então, a gente vai ter vários tipos de violência que vão ser escolar por causa do local onde ela acontece, né, em detrimento ali das relações escolares. Então, em 2023, a gente teve um pico. Dá para a gente pensar que relação tem, então, com o pós-pandemia, o quanto que foi traumático naquele momento do desenvolvimento desses jovens, porque eram crianças. Agora, quem é adolescente, naquela época ainda era uma criança, em um momento muito específico, que estava tendo o desenvolvimento cognitivo, enfim, e que as relações foram afetadas, ficaram muito tempo trancados dentro de casa sem ter essas relações. Então, talvez tenha algo nesse sentido também. E aí, agora, a gente está vendo, principalmente, alguns estudos, se tem relação ou não com o discurso de ódio, em detrimento da internet também, de grupos extremistas. Algumas vezes a gente vai ver essa relação. E em outras vezes parece que tem a ver também com ter sofrido bullying dentro do próprio ambiente educacional. Então, vítimas de bullying que muitas vezes não conseguiram se defender e depois acabam tendo algum comportamento assim mais agressivo, de exteriorizar essa raiva reprimida. Então, a gente está tentando compreender esse fenômeno porque ele é muito multifacetado, que nem o Giovanni está falando. São várias coisas que estão entrelaçadas, inclusive as violências externas da escola, que tem a ver tanto com o ambiente familiar, muitas vezes, quanto também com as violências que a gente tem mais macro, né? Violências de desigualdade social, por exemplo, que também vão ser reproduzidas no ambiente escolar. Em relação ao perfil desses agressores, assim, pelos últimos casos que a gente viu, os quais vocês tiveram conhecimento, Giovanni, tem como a gente traçar um perfil? A Luane comentou aí em relação a adolescentes, crianças que sofrem bullying, também tem aqueles jovens vítimas de violência das mais diversas formas, né? Tem como a gente traçar um perfil desses agressores? Olha, eu acredito que no perfil a gente está embutida a palavra prevenção, né? Eu sou super favorável, e já falei isso em outros ambientes, né? Que você trabalhar o bullying nas escolas é prevenção para o Setembro Amarelo. Tu não tem ideia do que tem de adolescentes, né? Que acabam indo, não, nem todos, porque não é uma receita de bolo, mas automutilação, né, a tentativa, né, de tirar a própria existência, né? O sofrimento é tão grande que o sujeito acaba achando que realmente ele é o problema, né? E esse problema só termina se tudo terminar, né? Então tem muitos casos de Setembro Amarelo que envolvem bullying, tá? Mas isso falando do ponto de vista da vítima, né? Mas também do ponto de vista do agressor, tem esse vínculo que pode ser um pouco disfarçado, né, do adolescente, do pré-adolescente. Hoje, alguns grupos radicais, né, que estão aí na internet, né, que pregam preconceito, que pregam discriminação, né, e aí, como a colega colocou, né, tentativas de violência sexual, né, o menosprezo da coleguinha que é do sexo feminino na escola, né, tu já percebe um linguajar já de menosprezo, né, muito forte, que muitas vezes tu não vê em adultos, né, aquele linguajar, né, mas aonde esse menino está se alimentando, né, essa cultura, né, de relação com o outro e principalmente de relação com o sexo oposto, né, no caso, né, o namoro ou a própria da adolescência, né, toda essa questão de efervescência, de puberdade, né, o namoro, como nós entendemos, né, na minha idade, né, hoje em dia você vê que é algo extremamente mecânico e um tanto agressivo, de menosprezo, né, do outro, né, onde um está na posição de poder, de dominação e a outra parte de humilhação, né, e normalmente seguindo esse mesmo viés, né, é o menino tentando subjugar ali a menina, né, e aí dela se não corresponder, né, aí então ela passa, aí temos as Marias da Penha, já o que eu observava em plantão, né, muito trabalhei em plantão, né, a Lei Maria da Penha ela foi feita para proteger a mulher vítima, né, de violência, né. Inicialmente entende-se, né, a mulher adulta, né, mas o fenômeno brasileiro
eu cansei de atender pré-adolescentes, né, meninas querendo registrar Maria da Penha, ok, né, porque o garotinho da escola disse que ia levar uma faca se ela não aceitasse namorar com ele. Né? Ou se terminasse o namoro, né? Ou se ele visse ela com outra, né? Com outro, né? Que fosse. Mas essa cultura, né? É proibir a internet. Bom, o celular está aí, veio para ficar, a internet também. Mas eu chamo a atenção, como falei da última vez, dos pais. Né? Como está essa educação desses filhos, né? Em casa? Esse olhar, essa atenção. A gente teve a pandemia, essa garotada ficou em casa com os pais, mas com que qualidade? Né? São os filhos do quarto, né? Como eu costumo dizer, né? Pai e a mãe estão lá na sala e o filho está no quarto. Não sei o que ele está fazendo, né? Não sei de que ele está se alimentando ali, né? De informação das redes, né? E aí depois as tragédias, né? Os setembros amarelos. Mas como? A gente nunca percebeu. Nunca percebeu porque deixava o garoto trancado num quarto lá e ninguém nunca se interessou, né? Estava ali se alimentando desse tipo de coisa. Essas competições hoje, né? Tem um site, se não me engano, é o Discord, né? Que inclusive tem, né? A Polícia Federal está muito em cima, o Poder Judiciário, né? Onde eles fazem apostas ali. Né? Agora há pouco, um adolescente, não sei que cidade do Brasil, questão de uma semana, jogou coquetel Molotov no morador de rua devido a essas apostas. Se tu é macho mesmo, se tu é homem mesmo, né, vai lá e faz. Né? Então, hoje a violência ela é televisionada através do celular. Né? O que a gente via em filmes de ficção científica, né, na minha adolescência, né, onde tinha uma grande arena, as pessoas brigavam ali, e só aquele que conseguia matar todos, que sobrevivia, ganhava o prêmio no final. Né? Tipo uma distopia futurista. Né? É o que a gente está vendo hoje. Né? A violência passou a ser televisionada e alimentada com curtições, com likes, com engajamentos. Né? Então, que posicionamento é este, né? de se afirmar na sociedade enquanto respeitável, um garoto, um futuro homem, em um breve período de tempo, daqui a pouco está com 18 anos, está com 20 anos, 21 anos. Né? Então, que formação é essa que a gente está dando, onde ele se afirmar, né, como um ser na sociedade, através desse tipo de método, né, de humilhação, né, de deboche, de violência, indo até para questões mais radicais, né, que podem colocar em risco a vida do outro. Né? Então, acredito que trabalhar essas questões do bullying, sou super favorável, vou continuar batendo nessa tecla, né? E outras questões, prevenção, álcool e drogas também. Né? Mas falar para os alunos é importantíssimo, o corpo docente também, mas a gente precisa também achar uma maneira de trazer os pais para a escola. Né? Porque muitas vezes, por melhor trabalho que a diretora da escola faça, ou chame a melhor psicóloga, ou o melhor profissional para ir lá falar, né? Bom, terminou a palestra ali, a gente vai embora para nossa casa, né? Mas e aí esses adolescentes voltam para seus lares? E como é que é esse acompanhamento? Né? Então, eu acho que está na hora, como não dá para a escola estar em todas as casas, né? Então a solução seria tentar chamar esses pais para a escola. Né? Tentar agregar isso, trazer esse sentimento de civilidade de novo, né? De comunhão de um todo, né? de uma coletividade, que a escola não é um depósito de filho. Né? Deixa aqui manhã e tarde, pego ele no início da noite, pronto. Né? Não é algo assim, um depósito, tu chaveou ali, deixou ali, em um outro momento pega teu filho. Né? Então está na hora da gente criar políticas de aproximação das famílias com a direção da escola, com os professores, com os demais alunos, né? Chamar os pais para a participação. É difícil, eu já vou dizer, pelo que eu acompanho, né? Hoje em dia você chama, poucos pais vão nas reuniões, infelizmente é uma realidade, né? Chama a psicóloga, chama o psicólogo, tu vê que pai vai 1, 2 ou 3, né? Quem está mais ali são os professores mesmo e os alunos, né? E muitas vezes quem precisaria ouvir, né, não está presente, né? Mas é um fenômeno que a gente poderia tentar entender, né? Por quê, né? O que acontece que a família brasileira meio que posterga ou delega, né? A civilização, né, do seu filho, né? Porque a escola tem uma proposta educacional, passa também por essa questão, né, de noções, né, de mundo, de sociedade, mas a base disso, né, a tarefa inerente é em casa. Né? Então, como que está dando isto? Né?
E esse monitoramento, que eu digo, né, que tem que ter, mas é um monitoramento, não no sentido de vigilância, de punição, mas um monitoramento de amor mesmo, porque se é teu filho, nossa, eu tenho interesse em saber o que anda fazendo, né? Olha, onde será que está essa hora? Né? E aí, filho, o que tu está vendo aí? Compartilha com o pai, vamos ver. Sabe, são maneiras de tu tentar te inserir, né, nesse mundo e ao mesmo tempo ficar atento, né? Porque não só o outro adolescente pode estar na outra ponta ali, né, no caso falando de redes, né? Mas muito adulto, mal intencionado. Olha a pedofilia aí, né? Olha os crimes cibernéticos, né? Tem muito adulto com maldade mesmo, né? Que cria um perfil, coisa mais fácil, cria um perfil ali de uma cara, um rostinho jovem, se faz passar por um amiguinho, um coleguinha, e aí vai catando as informações, né? Ah, onde é que tu mora? Ah, onde é que tu costuma fazer teu lazer, tu passear com o pai e a mãe? Ah, eu também. Só que um baita de um adulto do outro lado, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Luane, interessante isso que o Giovanni falou. Muitas vezes os pais simplesmente deixam os filhos lá na escola e a responsabilidade total lá dos professores, diretores, não se preocupam realmente em participar da vida escolar, saber que tipo de atividades, né, são oferecidas, não vão às reuniões escolares. No caso da qualificação dos profissionais da educação para detectarem esses sinais, com a tua experiência em pesquisa aí, tu entende que os professores estão preparados, capacitados, não estão, para ver esses sinais, e quais seriam esses sinais? Seria realmente o isolamento em sala de aula, essa falta de interação, ou como anteriormente foi falado aí, sinais mais explícitos, mesmo de crianças, adolescentes falando que vão praticar tal tipo de violência? Isso é uma ótima pergunta. Então, agora a gente tem uma política pública que ela está bem no início, assim, então a gente precisa ver, né, o quanto que ela vai demorar para se desenvolver melhor, que é do programa Escola que Protege. Ela foi criada em 2023 justamente porque a gente teve um pico ali de violências registradas, e detalhe que também essas violências que são notificadas, elas são muito subnotificadas, porque os casos que chegam até os profissionais para eles poderem fazer o registro no SINAM, né, são pouquíssimos. Mas, então, a gente teve esse pico e aí eles criaram, então, o Escola que Protege, que é um programa nacional que visa tanto monitorar e ter dados da violência escolar no geral, desses vários tipos que a gente está falando, mas também para conseguir fazer, então, uma formação continuada para os profissionais, ter ações de prevenção, de promoção, assim, da cultura da paz, da justiça restaurativa nos ambientes escolares. E uma outra questão que a gente tem que pensar assim, é a falta dos psicólogos no ambiente escolar. É claro que é muito importante a formação continuada para os educadores, para os professores que estão lá conseguirem identificar e pedir, então, esse acompanhamento. Mas o professor ali, ele já vai estar recebendo muitas vezes pouco para o trabalho dele, com uma sobrecarga muito grande com vários alunos. Vamos imaginar um adulto ali com 34 alunos e com muita matéria para passar para eles, com adolescentes, principalmente, que são muito complicados, estão numa fase de transição da vida super importante, cheia de transformações, eles não conseguem dar essa atenção especial, mesmo que eles percebam algo. Não tem tempo para isso, não tem condições, às vezes nem da própria saúde mental, de estarem bem para conseguirem perceber isso no aluno. Então, a gente também tem que pensar assim, que para os professores conseguirem ter esse olhar, a gente precisa ter os psicólogos na escola. E a gente tem uma lei desde 2019, que diz que toda escola pública deveria ter tanto o profissional da assistência social quanto o psicólogo dentro de todas as escolas. E agora, há pouco, saiu um resultado de uma pesquisa muito grande mostrando que a gente só tem 15% das escolas públicas com profissionais da psicologia lá dentro. Aqui no Rio Grande do Sul, uma escola pública tem a cada 1.000 escolas. Então, a gente vai perceber como está faltando esse profissional lá, porque é ele que vai conseguir ter esse olhar diferenciado. Muitas vezes o profissional ali da educação, o professor, ele vai estar tão sobrecarregado, com tanta coisa para fazer, com vários alunos. E, além de tudo, vai ter aquele aluno que vai demonstrar alguma coisa a partir de comportamentos que são vistos como um problema. E esse aluno vai ser taxado pelos profissionais, porque ele está atrapalhando a aula, está atrapalhando os outros colegas, enfim. Então, ele começa a fazer muita piadinha, algo nesse sentido de querer chamar a atenção. E, em vez de se perceber os motivos por trás disso, que muitas vezes tem a ver, inclusive, com comportamento familiar, com falta dos pais, né? O Giovanni estava falando, com a falta da participação dos pais, ou tem a ver simplesmente com algo muito dele, assim, até de saúde mental mesmo. O
professor não vai conseguir fazer esse olhar. Então, a gente precisa lutar muito para que a gente consiga cumprir com o que a lei de 2019 promete, que é ter psicólogos na escola. E isso vai facilitar, inclusive, para fazer grupos com os educadores ali, psicoeducação com eles, de como é que funciona essas questões de saúde mental, dos perigos que tem, né? Porque a escola, o papel dela é muito importante. O Giovanni estava comentando sobre a família, por que a família não participa. E a gente tem justamente na instituição educacional o momento em que o aluno vai sair da casa e vai para um outro lugar conhecer várias pessoas diferentes, que vai adquirir a sua personalidade através dos grupos que ele vai participar. Então a escola ela é fundamental, inclusive, para a gente desenvolver a nossa própria individualidade, a nossa própria identidade enquanto sujeitos. E aí a gente pensa na escola como um local perigoso, sendo que, na verdade, muitas das denúncias de casos de abuso que acontecem dentro de casa ou de violência física vêm de professores e diretores que veem isso dentro da escola e podem tirar aquele aluno de um ambiente hostil e familiar. Então, na verdade, o ambiente educacional ele é justamente para alertar a gente nesse sentido, né? E para auxiliar os educadores para eles conseguirem ver esses rastros, assim, esses sinais que nunca vão ser certeiros. A gente não tem como dizer se um aluno tem um perfil mais disso ou outro. Enfim, isso é estigmatizar algumas questões. Mas a gente pode colaborar com esses educadores também se eles tiverem psicólogos dentro das salas de aula, lá passando no colégio. Então, dentro das escolas. Isso é um ponto. Em relação a modelos que são aplicados em outros países, quando a gente vê esses casos de violência, né, em escolas a gente lembra dos Estados Unidos, onde esse tipo de ataque aí ele ocorre com uma periodicidade um pouco menor, né, são mais frequentes. E normalmente lá, né, são casos em que há um número de vítimas fatais maior, né, do que esses que ocorreram atualmente no Brasil. Giovanni, em relação a esses modelos aí de prevenção, de combate à violência nas escolas, sim, aplicados em outros países aos quais tu tem conhecimento, assim, teria algum modelo que poderia ser aplicado no Brasil? Já está sendo feito? Boa pergunta, né? Eu acho, nós temos modelos próprios nossos, né, que são muito bons. Até gostaria de citar alguns dos programas também aqui do Estado, né? Mas antes, pegando essa questão internacional, né, eu acredito que é importante a gente não achar que tudo que vem de fora é melhor, né? Ou que eles são mais inteligentes que nós, né? Não, o brasileiro é muito bom, né? A gente consegue, sim, resolvermos os nossos próprios problemas, né? Até porque o Brasil não passou por situações que outros países passaram, né? Pegando, na tua fala, eu me lembrava dos Estados Unidos, né? Que lá a lei é extremamente rígida, né? Uma criança vai para a cadeia, por exemplo, né? Algo que no Brasil é impensável, né? Mas são outros contextos históricos, né? Eles participaram de inúmeras guerras, né? Não só a Segunda Guerra, foi Vietnã, foi Iraque, Líbia, sei lá mais o que, agora tem ali no Oriente Médio, enfim, é um outro contexto no qual nós não estamos nesse ambiente diário, né, de ameaça, de terrorismo, de bomba. Teu filho vai ter que agora ser enviado lá para o Oriente Médio para ajudar a combater o outro país, né? São outras realidades, né? A questão das armas lá também, né? Embora lá esteja um pouco em discussão isso, né? Essa facilidade ou liberação, né, da indústria, do governo, né, mas o lobby da indústria armamentista, né, também é uma outra questão, né, se isso poderia estar por detrás dessa facilidade ao acesso, né, às armas, né. No caso do Brasil, eu acho que a nossa lei ela está muito boa, né, para você tirar porte de arma, né, você tem que primeiro, né, fazer todo o curso, né, depois passar pela Polícia Federal, né, os exames, né, exame psicológico, né, tem que estar muito bem fundamentado do porquê tu quer ter uma arma, né. E vou ser bem sincero, né, as pessoas às vezes se surpreendem, por eu ser policial pensar assim, mas a maioria dos policiais, né, todos que conviveram comigo, são de comum acordo, né, porque a gente tem um entendimento de que o Brasil, em certa medida, ele já é belicoso por si só, né, nós temos um país, né, o Brasil, onde as pessoas se matam por causa de um jogo de sinuca, né? Até há pouco tempo foi no noticiário aí, né? Um ganhou o jogo de sinuca do outro, não gostou e passou a faca, né? Enfim, então imagina tu colocar uma arma de fogo na mão desse povo, né? Então, realmente, eu acho que tem que ter restrição e fornecer para quem realmente precisa,
né, respeitadas as normas ali técnicas, né? Então, perfeito. Agora, a questão de adolescentes, né, de violência nas escolas, eu não sou favorável a tornar a escola um ambiente policialesco, como algumas pessoas pensam, né? Ah, então toda escola tem que ter um policial, nesse sentido, né? Até porque não tem como, né? Não tem policial suficiente, né? Cada escola tem um policial ali na frente, paradinho ali, né? Paradinho, não tem como, não tem funcionário para isso, tá? E se houvesse, não haveria dinheiro do Estado para pagar, bancar isso tudo, né? Tá? Então, o que a gente pode fazer, e existem de medidas aqui, né, são programas preventivos, né, que basta a escola chamar, porque são programas gratuitos, né? Talvez uma questão de comunicação esteja falhando aí, né, fazer agora que o advogado do diabo dos dois lados, né, talvez esses programas não estejam se divulgando tanto, que algumas escolas não sabem, né, não sabem que eles existam, pode ser, né? Mas nós temos muitos programas, tem o programa Mediar, né, que trabalha com questão de mediação de conflitos em ambiente escolar, que atua em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? É um programa da Polícia Civil, né? E nas escolas, a gente chama ele o Galera do Bem, mas é o programa Mediar. Né? A gente dá a formação de mediação em conflito escolar para líderes e vice-líderes de turma. Tá? Por quê? Porque os líderes e vice-líderes já foram eleitos pelos seus pares, né? Então eles se tornam os multiplicadores depois, né? Então são em 3 módulos, ganham camiseta, mediador de conflito, bem bacana e sem custo nenhum para a escola. Basta acionar, né, a Polícia Civil, o programa Mediar, solicitar esse programa na sua escola. Então é fácil, né, conseguir esses programas, né? E esse programa pode ir mais de uma vez na escola, não tem nenhum problema. Ele existe para isso. Né? Tem outro programa também, o Papo de Responsa, também, que é muito bom, né? Que vai nas escolas. Aí o objetivo do Papo de Responsa é falar sobre algumas demandas, né? Como bullying, álcool, drogas, né? Enquanto que o Mediar é mais para mediação de conflitos, né? E tantos outros programas, isso que eu estou falando apenas da Polícia Civil, mas a Brigada Militar também tem os programas deles, né? Tem o ProERD, acredito que tenham outros também que eu desconheço, né? Mas o leque de opções existe. Né? Então, basta as escolas entrarem em contato com essas instituições, né? E solicitar essas formações para seus alunos. Né? Claro que isso é uma pontinha de um iceberg, né? Não estou vendendo isso como a tábua de salvação, né? para a violência, né? Mas é como uma engrenagem, uma pontinha da engrenagem. Né? E que bom que ela existe, que bom que ela está aí, né, para ser usada pelas escolas, né? Basta acionar. Tá? Mas essa questão... novamente, eu parto do princípio que a gente tem que tentar costurar uma solução através de políticas de paz nas escolas. A polícia entra através desses programas que eu acabei de citar. Eu não vejo muito sentido ter um policial fardado, seja civil ou brigadiano, circulando dentro da escola o tempo todo. Né? Daqui a pouco vai querer o quê? Cerca elétrica ali? Né? Giovanni, sempre quando acontecem esses casos, muitas pessoas, né, vêm com essa sugestão aí que tu comentou de colocar um policial armado. Atualmente não tem nenhuma restrição na legislação, caso digamos, o governo queira implementar, não existe nenhuma Algumas restrição. escolas têm alguns policiais militares, que são os nossos brigadianos, né, aposentados, só que eu desconheço o regime, se eles retornam, e aí por estarem aposentados eles ficam como os guardas da escola. Né, mas ainda fardados como brigadianos, né? Mas eu desconheço os detalhes de como isso se dá. Mas são muito poucos. É uma escola ou outra que tem. Né? Luane, tu acredita que esse profissional, um brigadiano armado, daria a sensação e seria uma forma de prevenir, no caso, o agressor, o potencial agressor, vendo uma pessoa, né, armada, ficaria com medo de cometer aquele crime, ou tu acha que não seria eficiente? Olha, a gente não tem como medir isso, assim, né, tendo uma percepção pessoal, porque justamente que nem o Giovanni estava falando, a escola é um local de educação, de compartilhar saberes, de conhecer outras pessoas, enfim, é de desenvolvimento mesmo daquele sujeito, assim. Então, quando a gente pensa na escola, a gente não pensa em armas. E é justamente isso que nos assusta quando a gente vê esses casos de violência extrema, porque agora as armas estão entrando de vez em quando em alguns locais na escola, um local onde ela não era para entrar. Se a gente colocar um policial armado lá, eu me pergunto se, enfim, não vai ser associado sempre a isso em todos os locais?
né, em vez de a gente associar a escola como um local de proteção, na verdade é um local onde a qualquer momento pode ter um tiroteio. Então a gente tem que também pensar assim, parece que a gente vai se sentir mais seguro, mas a escola não é para isso, não é esse local, a gente não está num presídio. Então, até às vezes, né, a gente pode pensar em, principalmente quando acontece assim, é bom que tenha uma segurança na cidade, que a gente saiba que se a gente ligar, a gente vai ser atendido naquele momento, vai ter um carro ali com profissionais da polícia para poderem atender essa demanda. Isso é muito importante, é diferente de ficar dentro da escola. Acho que ali não é o lugar para ele, mas isso é uma questão minha, a gente não tem dados ainda que mostram, até tem algumas pesquisas que tentam ver se tendo um policiamento dentro daquela escola ou um próximo, se mudaria o comportamento dos alunos em relação à violência cotidiana, e aí a gente pode pensar no bullying, naquelas pequenas agressões que acontecem entre colegas, enfim. Nessa pesquisa que eu olhei, não teve nenhuma alteração, ou seja, os alunos continuaram fazendo piadas uns com os outros, continuaram batendo, dando peteleco na orelha, essas coisas mais cotidianas que também são violência. E quando a gente chama de bullying, parece que a gente perde um pouco, né, da essência do quanto é grave que a gente faça algo assim ou sofra isso. Então, enfim, mas é o bullying que é violência também. Nisso não teve uma alteração. E como é que a gente faria para saber se vai prevenir ou não novos ataques? A gente não tem como, porque a gente não sabe onde é que poderia acontecer, como que poderia acontecer, não tem um parâmetro de pesquisa que a gente pode só fazer do antes e o depois para fazer uma comparação. Em relação a possíveis alterações na lei, na legislação, quando anteriormente a gente comentou da possibilidade aí de um menor de idade, né, ter uma... não citando especificamente esse caso aí de estação, mas ter uma punição maior, digamos assim, alguma alteração legislativa, Giovanni, tu acredita que poderia ajudar nessa questão da prevenção da violência nas escolas, haver uma punição maior? Porque atualmente, tipo, né? O que se comentava Um pouco tempo atrás foi de alterar maior. o ECA. Isso, atualmente de, são 3 anos, né? Que sim, um exato, jovem pode, um adolescente pode que ficar... diminuir a maioridade penal. Não necessariamente, Não. ou sim, tá. Ou aumenta, correto. o tempo de internação. Tá, Tá. É que normalmente vem ligado, né? As pessoas. Exato. Uma das soluções que as pessoas também querem, Exato. né? Seria, né, a partir de 16 anos já responder penalmente como um de 18, né? Eu acho assim, discutível, tá? Agora, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, uma linguagem bem popular, tá? Porque em alguns casos a violência ela é deliberada, como um adulto, vamos supor assim, né, que já está no mundo do crime, né, ele articula, ele pensa, ele arquiteta fazer tal coisa. Né, ou muitos casos de saúde... A minha preocupação é com a saúde mental. Né, no caso desse garoto, né, dessa cidade, que é a última aqui que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, em princípio, né, não tenho acesso aos laudos dele, né, pareceres dele, mas em princípio ele teria essas questões envolvendo saúde mental. Né, então é muito temerário. Né? Senão daqui a pouco a gente vai encarcerar a questão da saúde mental, né? Porque como a colega falou, é imprevisível. No caso, é comum, não é só em adulto que acomete, uma esquizofrenia, por exemplo. Né? O adolescente pode ter, né? Assim como um adulto, mas é perfeitamente medicável, controlável, né? Tanto que nós passamos por toda uma reforma psiquiátrica de desinstitucionalização, né? Onde, basta ver o São Pedro, né, o antigo São Pedro aqui, né, a maioria conseguiu retornar para suas residências, né, apenas os mais gravosos mesmo, né, ainda permaneceram ali. Então, a política, eu acho correto, né, essa reforma psiquiátrica, né, é voltar para o contato da sua família, da sua comunidade e continuar esse monitoramento, né, medicamentoso ou não, né, através, né, de profissionais, agentes da saúde, né, do que encarcerar essas pessoas, né? Porque, novamente, é imprevisível. Se a pessoa não está, no caso desse exemplo hipotético que eu dei, né, só para ilustrar, né, um surto psicótico, por exemplo, não tem como tu prever. Não tem, né? Agora, o sujeito está medicado, está em acompanhamento, é menos provável que isso aconteça. Né? Agora, não quer tomar medicação, não toma, a família não supervisiona se está tomando a medicação,
né? Foi uma vez na vida, na consulta com um médico, psiquiatra, né, que prescreveu e nunca mais procurou o CAPS da cidade, né? É temerário, sim, né? Isso pode acontecer, pode, mas novamente a gente não tem como precisar quando, né? Porque se trata da mente humana, né? Não tem como adivinhar quando o fulano vai ter uma ruptura, né, da realidade, e daqui a pouco as vozes, como eles dizem, as vozes dizem que ele tem que pegar um facão e matar, né? Então, claramente ali uma alucinação, né, auditiva, né, um delírio, né, que sai da realidade, né? Mas novamente são casos muito pontuais, né? Eu volto também ao início da fala, né? É importante, senão daqui a pouco a gente vai querer que quem tenha diagnóstico, né, de questões psíquicas, né, ali, seja encarcerado ou fique recluso. Acho que não é por aí, tá? O que precisaria ter, como a colega colocou, é uma atenção maior da saúde mental nas escolas. Para isso, os professores já estão mega sobrecarregados. Então, é muita coisa mesmo. Os professores, eu conheço muitos professores, eu tenho pena, assim, é muita coisa. Além de muitos alunos, né? Ainda mais a educação inclusiva agora também, sala de aula. É muita coisa que eles têm que lidar. E mais ainda, eles monitorarem a saúde mental dos seus alunos, não tem como. É adoecedor para eles, para os professores, né? Um monte de professor tendo burnout, né, querendo se aposentar antes da hora, né? Então, tem que ter, como a colega colocou, a questão da psicologia, da saúde mental na escola. Os governos, né, tanto municipal como estaduais, né, municipais e estaduais, têm que entender que o barato sai caro. Tá? E na saúde mental sai mais caro ainda. Tá? Então, ao tentar economizar para não fazerem concurso para psicólogos, né, nos municípios, para terem psicólogos nas escolas, o barato, economia, vai sair muito caro, né? Pode sair muito caro, um curto espaço de tempo ali, quando acontecem algumas tragédias ou uma tentativa né, onde aí todo mundo entra em desespero, e aí tenta catar a psicóloga da cidade, o psicólogo da cidade para tentar achar uma resposta, só que são profissionais que não estão no cotidiano daquela escola, né? Quando o ideal seria ter alguém ali, né? Já conhece todo o histórico da escola, já está há bastante tempo ali, né? Já conhece os alunos, né? Tem, né, toda uma propriedade maior para falar sobre aquele assunto, né? E isso falta por quê? Porque falta o psicólogo dentro da escola. E não apenas na escola, né, Giovanni? Para a população em geral, se a gente ver o número de pessoas que aguardam um atendimento com um profissional de psicologia aqui em Porto Alegre, eu acho que são mais geral. eu acho que está em geral, umas 2.000 pessoas aguardando atendimento, é bem elevado. Mas assim, pessoal, agora, nesse momento aqui, as notícias, a atenção da gente se volta para esse caso de distração. A gente viu, né, que a polícia, né, a gestão municipal, inclusive, né, botaram um aparato de segurança próximo a essa escola, né? Não sei por quanto tempo vai permanecer lá. Como lidar com esse pós-trauma aí? Na tua visão, Luane, o que agora deve ser feito? Porque se a gente não ficar prestando atenção e cobrando, né, medidas realmente, que sejam implementadas realmente, medidas efetivas, vai ficar por isso mesmo. Sim. Isso é uma questão, assim, a gente nunca vai saber exatamente o que a gente pode fazer, porque curar isso totalmente a gente não vai conseguir. Essa marca vai ficar para sempre nesses sujeitos, né? O que a gente pode tentar pensar são meios, assim, de amenizar isso, de elaboração, de conseguirem lidar de uma outra forma com o que aconteceu. Então, claro, o atendimento psicossocial é super importante. De novo, a importância da psicologia nisso, de profissionais também que tenham uma experiência, uma formação específica para casos assim graves, casos de crise, né, casos de emergência, porque isso não é um atendimento psicoterápico qualquer, não tem o mesmo objetivo que a gente teria numa psicoterapia, isso é uma outra coisa. Então, primeiro, é fazer esse suporte emocional mesmo, para essa pessoa poder falar sobre isso que aconteceu, quando ela se sentir confortável, quando ela conseguir, o que ela conseguir, sem ficar pressionando, querendo alguma coisa dela, que ela tenha uma melhora, porque isso é muito grave. Imagina você estar na escola e isso acontecer, você saber que aconteceu com o seu colega,
mesmo que seja no município, enfim, isso mexe com todo mundo, mexe inclusive com os pais que vão deixar esses alunos irem para a escola. Então, é uma comunidade pequena ali, né, no caso da cidade de Estação. Então, a gente vai ter aí também um impacto social ali, enquanto comunidade também. E o que precisa fazer agora? O que a gente consegue pensar, né? Que é o dar o apoio mesmo. Apoio, acolher. Então, esse acolhimento ele é super essencial. E mais do que isso, a gente não vai conseguir assim nem prever, porque vai ser muito de cada sujeito, de cada pessoa. Pode ser que alguns vão ficar muito mais traumatizados do que os outros. Pode ser que alguns vão conseguir voltar mais tranquilos, outros não. Alguns vão desenvolver, inclusive, ou piorar questões de saúde mental, ficar com quadros de ansiedade, estresse pós-traumático, depressão. Então, precisa ter um acompanhamento contínuo nesse sentido. E muita coisa assim que fico pensando, né? A gente vai fazer pesquisa sobre isso, vai tentar entender o que está acontecendo e a gente mira nos gestores, nos diretores. Ah, quais são as medidas que vocês vão colocar aqui? Ou até às vezes com a gente mesmo psicólogo, né? O que vocês acham que tem que fazer? E a gente não mira na questão, assim, do adolescente. Por que você acha que isso está acontecendo? Tu acha que tem um motivo? Ouvir mais deles, assim. O que tu acha que levou esse jovem a fazer isso? Você teria algum motivo para fazer algo semelhante? Escutar o que eles têm a dizer para a gente poder compreender esse fenômeno de um modo que a gente não está conseguindo olhar até então. Porque a gente tenta resolver sem entender o que está acontecendo e não tem como. Mas principalmente, então, o que a gente precisa agora é dar esse apoio para as vítimas, para as pessoas que estão nesse município, para todas as outras escolas que têm algum risco, e escutar, né? Escutar os alunos também, os educadores que estão indo lá, correndo risco de vida para trabalhar. Enfim, eles vão ficar com essa sensação, e a escola não é para isso. Então, o que a gente precisa agora é realmente ser um apoio, assim, acolher, escutar, mais escutar até do que falar. E na tua perspectiva, Giovana, agora com esse pós-trauma e como lidar com isso, toda essa questão aí do envolvimento das famílias, dos professores, do poder público, fazer com que tantos profissionais, né, quanto as crianças voltem aí para o ambiente escolar, mas não fiquem com aquele medo, aquela sensação de insegurança de que a qualquer momento um episódio semelhante possa ocorrer. Correto. Eu acredito a importância das redes, né, as redes voltarem a atuar, caso elas existam, né, tem municípios em que essas redes são muito incipientes, ou um pontinho da rede apenas existe, né? Quais seriam as redes? A saúde pública do município, o conselho tutelar, a delegacia de polícia do município, o batalhão da brigada militar ali do município, a assistência social do município também, né? Então esses atores, né, começarem a serem chamados para participar, para dar essa sensação, primeiro de amparo, de acolhimento, de escuta e também no caso das forças de segurança, né, essa sensação de segurança, né? Pelo menos, né, nesse início de retorno às aulas, no caso dessa escola, né? Aí sim, uma viatura da BM ou da Civil, talvez, dar uma circulada ali, né, marcar presença, porque isso ajuda no psicológico do aluno. Opa, que bom, estamos sendo cuidados, né? Estamos sendo protegidos, os policiais estão aqui, então, em tese, não vai me acontecer nada, né? Então, nesses primeiros momentos, eu acho importante, né, para tentar aliviar esse estresse, essa ansiedade, esse medo de que talvez, daqui a pouco, será que vai entrar de novo, né, com algum instrumento aí na mão, um facão, uma arma, sei lá, né, e vai acontecer tudo de novo, né? Então, é importante isso, né, para ajudar nessa resiliência, né, para até essa poeira baixar, mas como a colega colocou, muito bom, né, bem realista, e eu gosto disso, né, talvez isso fique na memória, né, de muitos alunos, né, para sempre, não é algo que tu vai esquecer, né? Eu não esqueceria se eu estivesse num ambiente e acontecesse isso, né? Passa 10 anos, 20, eu vou me lembrar, né, do que aconteceu, né? Agora, o que eu vou fazer disso, né? Como eu vou lidar com isso, aí são outros 500, né, como a gente diz, né? Aí para isso eu vou precisar, né, da ajuda, né, de outros profissionais, aí é o psicólogo na escola, né? Se não tem, daqui a pouco uma parceria do município, né, ou algum contrato emergencial, né, ou até, né, como é algo urgente, né, algo muito recente, talvez até algum voluntariado de alguém lá do município que se disponha, né, mas mesmo tem que ser algo pontual, né, acredito que as redes municipal, a diretora da escola, a direção, eu brinco, né, eu quando trabalhava em plantão, eu tinha do meu lado ali uma tabelinha com todos os telefones, né, SAMU,
né, ambulância, do postinho da saúde, a assistência do município, a guarda municipal, a BM, né? Então, são questões que podem parecer bobas, mas numa hora de emergência pode salvar uma vida, né? Ah, cadê o telefone da assistência do município? Ah, cadê o telefone da ambulância do município? Ah, ninguém tem. Busca no Google. Bom, até tu buscar, são minutos preciosos. Né? Então, ter essas pequenas estratégias, que de bobas não tem nada, mas são pequenas estratégias, até comportamentais, né? Deixa preparadinho isso, né? Se um dia tu precisar, vai estar ali, né? Bem à mão, bem fácil de visualizar, né? Mas não só nisso, né? Não só no estratificado, né? Como uma planilha, mas no real, com essas redes funcionando. É o Conselho Tutelar ser mais presente, né? A Promotoria da Infância e Juventude também, daqui a pouco, pode ter uma parceria com a escola, questão de palestras, né? Ou até no sentido de verbas, né, do Poder Judiciário, né, ou da Receita Federal, né? Tem tantas questões aí de objetos, né, que são apreendidos, né, que poderiam ficar, né, ou reverterem esses benefícios para a questão educacional, né, melhorar ali o maquinário da escola, computadores, televisões para a escola, enfim. Né? Então, é chamar a comunidade para essa cena, né? E junto, né, eu puxo de novo as orelhinhas, né, do papai e da mamãe, né, que eu digo, né, tem que estar presente também. Né? Não é só ficar em casa pedindo, mas cadê o prefeito, não voltou mais lá na escola? Ah, mas cadê a Secretaria da Saúde que não foi mais? Ah, mas cadê aquela conselheira tutelar que eu votei nela e ainda não apareceu na escola? Mas você está lá também, né? Então é chamar os pais também, esse grande coletivo, eu diria, né? Tá? De rede, tá? Porque um pontinho da rede, numa situação emergencial, assim, é muito difícil conseguir dar conta sozinho. Talvez não consiga, tá? Então, porque eu vou precisar encaminhar. Até nós, enquanto psicólogos, em dado momento, dependendo do paciente, do sujeito, eu tenho que trabalhar em conjunto com o médico psiquiatra. Né? E a escola também tem que ter essas parcerias, né? Com o Conselho, com a Saúde Pública, com os bombeiros, com a BM. Inclusive, Giovanni e Luane, tem uma legislação aqui em Porto Alegre que obriga que as escolas municipais tenham profissionais de psicologia, mas como a legislação não determina um prazo, então pouquíssimas escolas, né, atualmente têm esse profissional. Inclusive, uma das questões que a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde aqui da Câmara, né, elas trazem bastante essa questão realmente que a lei seja cumprida, né, e que esses profissionais sejam efetivamente contratados. Eu não tenho o número exato de quantos psicólogos já fazem parte da rede municipal de educação, mas é um número bem inferior ao que deveria ter sido, né, sido obtido, trazido. Também, complementando a tua fala, né, por que não abrir algumas escolas para a prática de estágio, né, de estudante de psicologia, né, psicologia escolar, por exemplo. Claro, vai ter que ter um psicólogo supervisor, mas ok. Né, também, né, aí além do psicólogo, você poderia ter toda uma equipe, né, de futuros psicólogos, né, que seriam formandos, né, fazendo seu estágio curricular ali na escola. Isso é perfeitamente possível. As faculdades querem, né, locais de estágio para seus alunos, né, e não tem custo para o ambiente escolar, porque já é um estágio curricular. Né? Então, a escola tem esse ganho, os alunos têm o ganho também de aprendizado, né? Os futuros psicólogos também. Então, é uma sugestão. Né? Exatamente. Pessoal, está chegando ao final nosso programa, nosso tempo está acabando. Vou deixar 30 segundos para as mensagens finais, aí, considerações finais, por gentileza, Luane. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui falando desse tema tão importante. A gente precisa mesmo olhar para isso. Parece às vezes que a violência escolar ela não está tendo a devida atenção que precisa para a escola continuar sendo um lugar de acolhimento, de transformação positiva, de desenvolvimento. Então, eu quero agradecer, assim, fico à disposição para a gente ter outras conversas sobre isso. Enfim, muito obrigada. Muito obrigado, Luane. Giovanni, por gentileza. Obrigado também, agradeço o convite, foi uma excelente participação aí com vocês. Né? E também eu acredito nessa cultura de paz, né? Ainda mantenho bato nessa tecla, né? A gente tem que trabalhar questões como bullying, né? Setembro Amarelo também a gente tem que trabalhar bastante nas escolas, também trabalhar questões ali, né, de álcool, drogas,
Tá? Então, se fazer mais presente nas escolas, né? E outros profissionais também podem fazer isso, né? Por que o médico não pode, né, dar uma palestra, né, numa escola, né, gratuita, né? Eu canso de ir em escolas também, né? Então outros profissionais chamar também a enfermeira, né, do postinho de saúde, por que ela também não pode, né? Então acredito que tem muita gente de boa vontade, né? Eu falo isso assim, tem muitas pessoas que têm essa vontade. Então fica aí a dica para as escolas, né, de chamarem outros atores aí para a gente tentar compor, né, esse ambiente mais acolhedor e com mais paz. Maravilha. Obrigado, pessoal, por terem estado aqui conosco. Voltem sempre à TV Câmara. Bom, hoje a gente percebeu, né, que a violência nas escolas é uma realidade urgente, né, que exige respostas imediatas da sociedade. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. E não esqueça, acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra numa próxima. Até lá.